Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, capítulo 15, verso 11. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, diga compadecido dele, correndo, diga correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nós queremos, Espírito Santo, te pedir que fale conosco mais uma vez, através da tua palavra. Ministra aos nossos corações, que possamos sair daqui nessa noite, entendendo, Senhor, muito mais do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho por nós. Fala conosco, Espírito Santo, ministra em nossos corações, tira tudo que venha querer trazer distração à nossa mente nessa hora, para que a tua palavra possa entrar no nosso espírito e mudar a nossa vida. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade, né? Como declaramos aqui no louvor, recebemos uma unção e para ela usar. Amém? Então, eu louvo a Deus porque, mesmo com cada um tendo suas limitações, nós precisamos ter a ousadia de aceitar os desafios. Né? Então, agradeço muito ao Senhor, primeiramente, e agradeço também ao pastor Leonardo, que quem anda mais próximo dele sabe que é um homem de desafios, né, Alex? Que nos desafia e esse desafio nos faz crescer. Que Deus abençoe a vida dele. Hoje ele não está aqui porque ele está fazendo um casamento, né? De uns irmãos da igreja. Então, só para deixar a igreja ciente. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar com você da mesma forma, amém? Então, hoje eu queria compartilhar uma palavra com a igreja que tem por título As Expressões do Amor do Pai. Amém? Hoje é um dia um pouco diferente, né? Que é o Dia dos Pais, como oramos aqui, vimos as crianças se apresentando. Mas uma coisa que a gente aprende desde pequeno, né? Tanto o Dia dos Pais quanto o Dia das Mães. Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais é todo dia. E, de fato, o Dia dos Pais é todo dia, né? Mas hoje é um dia que o Brasil comemora, né? E nada melhor do que trazer uma palavra, né? Sobre o nosso verdadeiro Pai. Aquele que não falha, aquele que não erra. Amém? Então, eu quero compartilhar com você hoje sobre, de fato, esse Pai. Sabe? Um Pai que a cada dia deseja se revelar a cada um de nós com o seu verdadeiro amor. Sabe, um Pai que talvez a gente está anos na igreja e ainda não experimentou desse amor, desse envolvimento para com o Pai.
Sabe, esse texto, ele expressa muito claro sobre uma família, onde a gente tem 3 personagens aqui, que é o pai, o filho pródigo, a qual pegou sua herança e foi embora, mas tem também outro personagem, que é o filho mais velho, que ficou na casa. E sabe, irmãos, muitas das vezes ouvimos essa parábola e achamos que ela só vem a falar do filho pródigo, que se perdeu. Mas hoje eu queria trazer essa revelação para você. Essa parábola, ela vem falar também sobre o amor de um pai. Um pai que muitas das vezes ele é desconhecido por quem às vezes está há muito tempo dentro da igreja. Às vezes a gente chama Deus de pai, a gente usa essa expressão, mas será que você já experimentou esse amor desse pai, desse verdadeiro pai na sua vida? Porque o que acontece? O mundo, ele distorce muito a imagem do pai, do homem em si. Né? Hoje, dia dos pais, oramos aqui pelos pais, mas o que o mundo muitas das vezes faz é dizer que o homem não presta, dizer que nenhum pai é bom. Eu não sei se você, assim como eu, foi criado sem pai, né? Desde pequeno, não teve aquela referência dentro de casa, né? Não teve aquele exemplo. E muitas das vezes a gente tem que, usa aquela expressão, bater cabeça para poder aprender. E falar assim, não é por aqui. Porque muitas das vezes não temos ninguém para nos orientar, né? Dizendo dessa forma. Claro que isso não é um vitimismo. Mas hoje essa palavra, ela vem trazer justamente essa revelação para nós. Que mesmo que você, talvez assim como eu, não tenha tido um pai exemplar, um pai presente, um pai que te auxiliou, um pai que te ajudou, um pai que esteve junto nas tomadas de decisão da sua vida, saiba que existe um pai, que ele te escolheu antes de você nascer. E é esse pai que quer se revelar para você nessa noite. Amém? É esse pai que quer se apresentar talvez de uma forma que você nunca enxergou. Assim como aquele irmão mais velho, nessa parábola, ele estava com o pai, ele vivia com o pai, as riquezas estavam ali com ele, mas ele nunca tinha desfrutado. E sabe, Deus, ele não quer que a gente venha enxergar ele assim. E é por isso que o inferno, ele tenta sempre atacar muito a paternidade. O diabo, ele sempre tenta atacar, porque quando você ataca o cabeça de um lar, quando você ataca o cabeça de uma família, você acaba ferindo a família. Concorda comigo? Você acaba ferindo a família. Então, o propósito do diabo é justamente esse, é desestabilizar toda a casa, atacando o pai. Muitas das vezes, tornando o pai viciado, tornando o pai agressivo, tornando o pai arrogante, tornando o pai ausente. E existem alguns casos que parecem até ser bons, mas não são. Que é o caso, das vezes, o pai trabalhar muito por dinheiro e ser ausente. E, naturalmente falando, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, mas esse pai é trabalhador. Mas sabe, irmãos, de fato, Deus nos chamou para ser presente na nossa casa, porque Ele há de suprir. Eu não estou falando que você não tenha que trabalhar, amém, irmãos? É o nosso papel como pai, como chefe de família. Mas eu quero que hoje, através do Espírito Santo, destrave isso da nossa mente, de que o homem não presta, de que o pai nunca vai dar certo, de que o pai naturalmente tem que abandonar a família para ser a família padrão do mundo, onde o mundo fala que separar é normal, sabe, que é normal separar, o homem abandonar e depois ele vai lá e paga a pensão. Então esse é o papel do diabo, esse é o papel do inimigo, sabe, de distorcer tudo isso. E a gente vê que algumas estatísticas nos mostram que há uma diferença de quando a criança ela é criada com o pai e quando ela é criada sem o pai. Aí você pergunta, Rafael, mas eu fui criado sem meu pai e dei certo na vida. Glória a Deus, acontece sim, com certeza, irmãos. Mas a probabilidade não é essa. Olha o que diz estudos que mostram que crianças que foram criadas sem pai, 5 vezes mais chance de viver na pobreza. Crianças que são criadas sem o pai, com a ausência do pai, ou que o pai às vezes até faleceu também. 9 vezes mais chances de largar a escola. E 20 vezes mais chances de serem presas.
Então esses números não são apenas estatísticas, mas são choros, são lamentos sociais, irmãos. Se a gente olhar por essa ótica, a gente vai ver que, na verdade, são crianças, são meninos e meninas que pedem um socorro, porque muitas das vezes não tem a referência, e a mãe tem que ser pai e mãe, né? Que ela trabalha e ainda tem que cuidar. Então a probabilidade é essa. Mas por que essa probabilidade existe? Porque muitas das vezes não conhecemos Deus como deveríamos conhecer. Você sabe, quando Jesus veio à Terra, até então os judeus, eles conheciam Deus somente como Deus, Jeová, como Todo-Poderoso. E isso realmente Deus é, você sabe? Deus é poderoso, Deus é o nosso Jeová Jireh, Jeová Rafá. Mas Jesus, ele quebrou um protocolo, onde no meio de todo um povo que levava uma cultura muito a sério, ele veio apresentar Jesus como Pai. E quando ele falou, vocês conhecem como Deus, como Jeová, tudo isso é bênção. Mas hoje eu vim falar um outro nome de Deus, a qual vocês ainda não conheciam. E esse nome é Abba Pai. Paizinho, Pai querido, Pai de amor. Sabe, o Pai que abraça, o Pai que te beija, o Pai que cuida de você. Jesus veio apresentar esse Deus para os judeus que ainda não conheciam. E sabe, às vezes nós estamos aqui, como eu falei no início, muito tempo, sabe, na igreja, muito tempo como cristão, e você também só conhece Deus, como Todo-Poderoso, e às vezes ainda não experimentou desse Deus como seu Pai. Porque sabe, irmãos, só Ele pode suprir todas essas estatísticas, todos esses lamentos sociais que falamos aqui anteriormente. Só Deus pode suprir o tempo que você perdeu na sua vida sem seu pai. Só Deus pode restituir as decisões erradas que você tomou, porque você não tinha uma orientação do seu pai. Só Ele pode restituir a alegria com a sua família que você não teve como seu pai. Muitas das vezes eu, pequeno, e eu entrava para dentro do quarto, porque o meu pai não foi muito exemplo para mim, né? E eu entrava para dentro do quarto e eu falava assim, eu não vou ser igual ao meu pai, chorando. Ninguém sabia daquilo, nem minha mãe. E eu falava assim, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser, porque eu ouvi de muita gente, irmãos, tios, né, no meu ex-padrasto, que eu ia ser igual ao meu pai. E assim, como eu falei anteriormente, meu pai não foi um exemplo. Eu amei meu pai até o final da vida dele, né? Mas eu declarava isso para a minha vida, eu nem sabia o poder que a palavra tinha. E eu nem tinha a revelação do Deus como Pai ainda. Sabe, e só Ele pôde suprir hoje na minha vida, para que eu pudesse, né, para que eu vivesse o que eu vivo com a minha família hoje. Você sabe, irmãos, hoje eu vivo uma vida pela glória de Deus, né? Pela graça de Deus, para a glória do Senhor, muito plena com a minha família, porque eu entendo que só de eu estar junto, só de eu poder acompanhar minhas filhas, sabe? Eu me sinto muito privilegiado. E eu consigo, a cada dia, de glória em glória, enxergar o amor desse pai para comigo. Porque quando eu consigo ser um bom pai, é porque eu estou entendendo a cada dia que Deus é um pai perfeito para mim. Porque eu só consigo ser um bom pai porque Ele é um bom pai para mim. Você entende? Não começa de mim, começa dele. Mas hoje eu quero compartilhar, né, de um Deus que Ele quer romper com essas barreiras de abandono. Ele quer sarar as feridas que no meio da vida essa ausência trouxe para você, talvez, que teve uma infância como eu. Mas lembrando, mais uma vez eu falo, não falo isso por vitimismo não, irmãos. Mas falo porque hoje eu olho para a minha vida e glorifico a Deus por isso. E eu queria compartilhar alguns pontos, né, algumas características, algo importante que nós podemos aprender com essa parábola. Sabe, talvez você já leu essa parábola muitas vezes na sua vida. Quem conhecia essa parábola aqui? Mas talvez você nunca teve a revelação do que essa parábola de fato significa. Talvez você só pensou assim, a parábola do filho pródigo é um irmão que estava na igreja e se perdeu,
e decidiu voltar. Mas essa parábola é muito mais rica do que podemos imaginar. E hoje eu quero discorrer sobre ela. E a primeira coisa que podemos aprender com ela é, repita comigo, Deus é um pai que espera. Mais uma vez, Deus é um pai que espera. Amém? Então, a parábola ela vai nos mostrar que aquele filho pegou tudo que tinha, decidiu, através da atitude dele, ele mostrou que ele desejava a morte do seu pai. Porque a herança só é dada quando o quê, irmãos? Quando o pai morre. Então ele mostrou que ele queria que o pai morresse porque ele queria logo a herança. Para quê? Para desfrutar daquilo. Ele, em algum momento, gerou uma cegueira espiritual nele. E ele falou, eu quero meu dinheiro, eu quero curtir a vida. E ele pegou e foi embora. Foi viver a vida e o pai deu tudo que ele pediu. E ele passou tudo que passou, viveu tudo que viveu, drogas, bebidas, amizades erradas. E a gente para e pensa, o que o pai estava pensando naquele momento, todo aquele tempo? Como falamos aqui, Deus é um Deus que espera. Se nós, como homens e mulheres, que a Bíblia nos define como homens maus, mesmo assim, conseguimos dar coisas boas para nossos filhos, que dirá Deus, que é um pai perfeito. Então, se você, vou dar um exemplo mais leve, quando seu filho sai de casa e vai para algum lugar, a qual você fica um pouco preocupado, vamos ser sinceros, você não fica todo o tempo pensando no seu filho? Meu Deus, como é que ele está? Será que ele está bem? Será como é que ele está? Se estão fazendo maldade com ele? Dependente da idade, sabe, quando é mais novo, a preocupação talvez seja até maior. Mas eu já com 36 anos, quando eu saio, minha mãe sempre está me perguntando, e aí, já chegou, está tudo bem? Pegou o ônibus, não fica falando no celular no ônibus, sabe, aquela preocupação de pai e mãe. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o pai, nós como pais, né, pai e mãe, nós esperamos naquela ansiedade de, poxa, meu filho ainda não chegou, preocupação. E essa parábola, ela vem trazer para a gente esse ensinamento, que a gente tem um Deus que espera. E aquele senhor da parábola, ele viveu todo aquele tempo, não digo angustiado, não digo triste, mas digo que esperando, numa esperança de que um dia o seu filho iria voltar. E o seu filho iria voltar para ele poder abraçar, para ele poder cuidar, para ele poder restituir tudo aquilo que ele perdeu no mundão afora. Então a gente tem um Deus que de fato ele espera por nós. Sabe, talvez eu não sei qual foi a sua realidade sem pai, talvez até sem mãe também. Talvez você possa ter vivido um mundão lá fora. Não sei qual experiência que você teve. Mas Deus, ele te esperou, irmãos. Em todo tempo ele estava como aquele pai da parábola, que provavelmente era dono de uma terra muito grande, e ele saía pelos campos, avistava no horizonte e falava, poxa, ele não está vindo. Mas sempre na esperança, ele vai voltar. Aquele pai tinha a esperança, meu filho vai voltar, eu espero, eu já estou preparado para a volta dele, eu já estou ansioso pela volta dele. E sabe, Deus é um Deus paciente, irmãos. Ainda que vivamos em um mundo onde nos perdemos, gastamos tudo lá fora, fizemos o que fizemos, muitas atrocidades, mas Ele é um Deus que tem paciência para esperar, porque Ele tem certeza que se você é filho, você vai voltar. É importante a gente lembrar que essa parábola, ela fala de filho, e filho não deixa de ser filho. Quem é uma vez filho, sempre filho. Então esse senhor da parábola aqui, é um senhor que foi paciente, a ponto de esperar. Por outro lado, o filho mais velho, apesar de permanecer na casa, ficava angustiado, ficou triste. Né? E na lei judaica é interessante que a herança do filho mais velho, ela é dobrada, né? É uma porção dobrada.
O filho mais novo pega, vamos supor, vou dar um exemplo, 33%, e o filho mais velho, 66%. Então, a herança dele é maior. Mas sabe, aquele irmão mais velho era tomado de justiça própria. De maneira que, mesmo ele ali, com toda a riqueza do seu pai, desfrutando de tudo aquilo ali, ele mesmo assim conseguiu não ficar feliz com a volta do seu irmão. Sabe o que isso nos ensina? Às vezes a gente está aqui também, a gente não foi o filho pródigo que saiu, mas às vezes a gente está aqui anos na igreja, e quando algum pecador se arrepende, a gente não se alegra. Sabe, a gente quer se sentir mais santo do que o outro, irmãos. De maneira que, poxa, o irmão voltou agora, já está ali louvando, já está ministrando, aquilo ali parece que incomoda outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque essa parábola aqui, Jesus falou para os fariseus, irmãos. Porque eles se incomodavam quando um pecador se arrependia. Eles se incomodavam quando alguém era curado. Eles se incomodavam quando alguém que estava numa vida errada, uma prostituta, que devia ser apedrejada, e Jesus falava assim: eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Aquilo incomodava eles, assim como incomodou o irmão mais velho. Você percebe? Então, nós não devemos ser como esse irmão mais velho. Às vezes você está há anos na igreja, mas sabe, se alegre, irmãos. Se alegre quando um pecador se arrepende. Se alegre quando alguém vem aqui se render a Jesus. Se alegre quando vê um irmão do seu lado crescendo, avançando. Isso faz parte do propósito de Deus. Sabe, a nossa preocupação, na verdade, ao invés de ser com um irmão que está crescendo, avançando, ela tem que ser: Senhor, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou avançando? Sabe, o amor é o mesmo para mim, para você, para cada um de nós. A unção está liberada. Mas muitas das vezes queremos perder mais tempo olhando para o irmão mais novo que foi lá no mundo, se perdeu e decidiu voltar, do que para a nossa vida, em crescer, em avançar, sabe, em desfrutar das riquezas do Pai. Então teve uma hora que o filho pródigo, ele caiu em si. E disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? E olha, quando o despertar veio, né? Ele usou da necessidade dele, ele falou: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele ensaiou uma fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Em nenhum momento você percebe aqui que ele se preocupou com a besteira que ele fez. Se você analisar a parábola, você vai perceber que em nenhum momento ele falou assim: poxa, eu errei feio com meu pai. Sabe, eu peguei o dinheiro, eu maltratei meu pai, eu desejei a morte dele. Não. Na verdade, o desejo dele aqui era: eu estou com fome. E eu sei que os trabalhadores da casa de meu pai têm pão com fartura, então é para lá que eu vou voltar. Parece um pouco injusto, né, irmãos? Parece um pouco cruel, né? Você fala: meu Deus, depois de tudo isso, ele não pensou nem no pai. Mas a verdade foi essa. Ele pensou na necessidade dele. Mas sabe, pode parecer estranho para você o que eu vou falar, mas Deus não está preocupado se você está pensando no que você perdeu lá fora. Ele quer você de volta. Ele quer você de volta, irmãos. Sabe como você vai voltar? Se você vai pensar no tempo que você vacilou, no que você fez de errado para com Deus. Deus não está se importando. A Bíblia diz, que o que move o coração de Deus é um pecador que se arrepende, e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ah, Rafael, então você está me incentivando ou falando que o que eu faço lá, ou se eu sair e agir como filho pródigo não tem problema? Não é isso que eu estou falando. E sim, que nosso papel não é julgar o que as pessoas fizeram lá fora. Se o próprio Deus recebeu o filho pródigo, independente da forma que ele veio, quem somos nós para querer criar limitações para as pessoas que estão chegando? Você entende, irmãos? Então o desejo daquele filho era: eu quero comer, eu quero me alimentar. E eu sei aonde tem um alimento.
E ele começou a entender, porque se ele tivesse a revelação de um pai ruim, se ele tivesse a revelação aqui de um Deus rígido, de um Deus que se vinga dos filhos, você acha que ele iria voltar? Com certeza não. Mas se ele em algum momento despertou para a volta, aonde ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, é porque ele falou, poxa, independente do que eu fiz, o meu pai é bom. O meu pai é misericordioso. Olha o que Lucas 15, 20 e 21 diz. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, Deus não estava nervoso, Deus não estava com raiva, Deus não estava com desejo de vingança. Deus estava compadecido dele. Correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhes disse, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, lhes disse aos seus servos. Olha aqui, irmãos. Talvez na minha e na sua cabeça, o que seria mais justo? Ó, fica aqui, não mexe nada, você não tem direito mais a nada, porque você decidiu pegar a sua herança e ir embora. Não seria o justo? Seria justo, e Deus é justo. Só que a graça, ela sobressai. A graça, ela sobressai. Olha o que a graça faz. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é a graça do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Você percebe, irmãos? Então, é uma parábola que fala de 3 personagens. Talvez até hoje, como eu disse, você conhecia mais o filho pródigo. Porque é natural, é normal. A gente olhava essa parábola e via alguém que se perdeu e quer voltar. Mas você está começando a perceber como essa parábola ela começa a expressar o amor de um pai que talvez a gente não conhecia? Um amor incondicional, um amor que não quer saber do que você fez ou o que deixou de fazer. Mas um amor que quer te atrair para próximo dele. Filho, vem. Ele quer colocar um anel no seu dedo. Anel fala de autoridade, irmãos. Ele quer colocar sandálias para você não pisar mais nesse chão, para os seus caminhos serem retos, irmãos. Sabe, Deus quer te restituir por completo. Mas às vezes o amor quer te envolver. Mas a gente chega aqui muitas das vezes cheio de acusações. Eu não consigo nem levantar minha mão para adorar, porque o irmão do meu lado vai ficar olhando. E vai falar assim, e aqui, ó, quer levantar a mão ainda? Está vindo do mundo, fez uma porção de besteira. Sabe que tem gente que não consegue adorar ao Senhor num culto por causa que pensa isso? Fica travado, porque está pensando no que o irmão do seu lado está pensando. Então, quem supostamente poderia estar irado e desapontado era o pai. Mas a Bíblia diz que ele mandou matar um novilho cevado. Quer dizer, ele mandou fazer uma festa. Olha que poderoso, irmãos. Então, talvez você entrou aqui nessa noite, não sei, na condição do filho mais novo, filho pródigo. Talvez ficou um tempo afastado no mundão. Ou talvez você se encontra na condição do filho mais velho, que está há anos aqui, mas não consegue desfrutar, ter a revelação desse amor. Sabe, o amor do Pai. E como foi falado aqui anteriormente, cada um dá o que tem dentro de si. Conta-se que Alexandre o Grande, uma vez, estava na sua caminhada e foi abordado por um mendigo. E o mendigo pediu a ele moedas para suprir a sua necessidade. E ele, rapidamente, deu 2 moedas de ouro na mão daquele mendigo. E o servo que estava com Alexandre falou assim, meu senhor, não precisa de 2 moedas de ouro. Se for 2 moedas comuns, já supre a necessidade dele, desse mendigo. E Alexandre virou para aquele
servo dele falou assim: duas moedas comuns suprem a necessidade daquele mendigo, mas 2 moedas de ouro fala de quem eu sou. Você entende, irmãos? Cada um dá o que tem dentro de si. Alexandre o Grande, ele tinha 2 moedas de ouro porque ele era rico. O nosso Deus, esse nosso Pai, ele não tem coisas pequenas para mim e para a sua vida. Então não tinha como ele receber aquele filho de maneira vingativa, de maneira grosseira, sabe, de maneira rude. Na verdade, a natureza de Deus não permite isso. Então só tinha como ele receber aquele filho, de maneira amorosa, porque ele é amor. De maneira restauradora, por quê? Porque o Senhor nos restaura. De maneira amorosa e calorosa, por quê? Porque o amor dele nos trata bem, nos envolve, nos enche de beijo, corre para nos encontrar. Então cada um dá, diga para o irmão que está do seu lado isso, cada um dá o que está dentro de si. Deus, ele não prometeu suprir-nos de acordo com a nossa necessidade. Eu falei isso aqui no momento de oferta. Mas ele prometeu nos suprir de acordo com as suas riquezas. Então Deus, ele vai te receber. Ah, Rafael, mas você não tem noção. Ninguém aqui tem noção do que eu fiz lá fora. Mas ninguém precisa ter noção não, irmãos. Você só precisa se render. Sabe, se eu souber do que você fez lá fora, que poder eu tenho de mudar a sua vida? Que poder o vizinho que está do seu lado tem de mudar a sua vida? Se o próprio Deus não está se importando com o que você fez lá fora, por que você está se importando? A ponto de não deixar esse amor te envolver, não deixar esse amor fazer você avançar e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém, irmãos? O pai estava sempre olhando no horizonte, sabe, esperando o seu filho naquele tempo. Mesmo que as pessoas naquele tempo ricas, elas não costumavam a correr. Elas usavam as vestes reais, vestes longas. Então era algo inapropriado para aquela época. A pessoa, o rei ou o senhor daquela época correr. Porque as vestes mesmo iriam atrapalhar e seria como se fosse um ato desrespeitoso. E aí você percebe como Deus quebra protocolo, né? Quando um pecador se arrepende, quando ele olha no horizonte e vê, olha lá, meu filho está vindo. Irmãos, Deus não se importa com protocolo, não se importa com regra, não se importa com o que vão pensar, não se importa com o que vão achar. Ele vai correndo ao teu encontro. Ele vai correndo ao encontro do pecador que se arrepende. Porque mais vale para ele uma alma que se arrepende do que 99 que estão aqui com ele o tempo todo. Mais vale para ele você que reconheceu que precisa voltar para a casa do Pai, do que 99 que já estão aqui e não saíram. Então esse é o nosso Pai. Nunca devemos pensar que, apesar que apenas os pródigos precisam provar o amor do Pai. Mesmo aqueles que nunca saíram da casa, sabe, eles precisam também descobrir esse amor. Muitos crentes, irmãos, nunca tiveram uma experiência profunda de amor. A gente sempre está falando aqui sobre a diferença de você conhecer o texto e você ter revelação do texto. Amém? Então talvez você já ouviu falar desse amor, já ouviu falar desse Pai. Mas é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Será que você já experimentou esse amor? Será que você já foi envolvido por esse amor? Porque, irmãos, como foi falado aqui anteriormente, tudo que Deus faz na nossa vida, tem que haver mudança. Não tem como Deus fazer algo em você, ou colocar algo em você, que a sua vida permaneça a mesma. Esse não é Deus. Se Ele colocou uma unção em você, é para você usar. Se Ele derramou o amor dEle para você, é para você usar. Se Ele derramou o que for, capacitação em você, é para você usar.
E sabe, quando recebemos a revelação desse amor, muita coisa é mudada na nossa vida. Muita coisa. Porque não tem como um crente ser cheio do amor, ter a revelação do amor, e estar preocupado com o irmãozinho que chegou agora. Com a vida do irmão, como está a vida do irmão, como foi aquele irmão mais velho. Sabe, que se incomodou quando o seu irmão decidiu voltar. Decidiu se arrepender e falar, eu quero voltar, mesmo que for para ser trabalhador. Mas aquilo ali incomodou ele. Por quê? Porque ele não tinha a revelação do amor do Pai. Isaías 30, 18, vai dizer, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exaltado para se compadecer de vós. Só a parte A do versículo. Por quê? Porque esse Pai é um Pai paciente. Sabe, talvez você entrou aqui nessa noite e pensa, poxa, eu não tenho mais tempo para mim. Não tem mais chance para a minha vida. Mas saiba que Deus está esperando você. Porque, irmãos, é fato. Filho, quando se perde, ele vai voltar para casa. Ele sabe o caminho de casa. Essa é a diferença da ovelha perdida. O pastor, ele precisou ir lá atrás, porque ela não sabia o caminho de casa. Mas filho não. Filho sabe o caminho de casa e ele vai voltar. É por isso que o nosso Deus é um Deus que espera. Amém? Salmo 145, 8. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. A verdade é, Deus está esperando, mas não com frieza, e sim com saudade. A paciência do Pai é sustentada pelo sacrifício do Filho. Jesus é a garantia de que podemos sempre voltar. Olha que coisa poderosa, irmãos. A paciência do Pai, ela é sustentada pelo sacrifício do Filho, que é Cristo. Então, você entende por que Deus não pode deixar de ser paciente? Não é pela nossa justificativa, não é pelo que a gente passou lá fora, que, é porque eu não tive pai, é porque eu fui um coitado, então por isso que ele vai ter que ser paciente comigo. Não. Não tem a ver com o que você tenta se justificar, mas a paciência dele, a espera do Pai, ela está fundamentada, ela está sustentada no sacrifício do Filho. Ele te espera por causa do Filho, porque o Filho te habilitou e fez com que ele te esperasse. Vale a pena esperar, porque o sacrifício dele não foi em vão. Amém, irmãos? Portanto, se você está distante do Senhor, volte hoje mesmo. Há um Pai esperando por você. Segunda coisa que podemos aprender com essa parábola é que Deus, repita comigo, Deus é um Pai que corre. Diga mais uma vez, Deus é um Pai que corre. A segunda coisa que o Pai fez foi correr. E é interessante que essa palavra correr aqui nesse texto, no grego, ela fala de um correr diferente, porque tem dois sentidos. Tem um correr, vou dar um exemplo mais prático. A corrida de maratona, que é uma corrida mais lenta, né? Mais de resistência. E existe a corrida de explosão, né? Que é os 100 metros, 400 metros. E Jesus usou essa expressão nessa parábola, que o Pai correu. Aí eu te pergunto, qual corrida você acha que o Pai teve para encontrar esse filho que estava voltando? Certamente foi uma explosão, irmãos. Uma explosão de amor atrás de um filho que tinha se arrependido e estava de volta. Deus correu com uma velocidade, a velocidade era a velocidade do coração dele que palpitava pela volta do seu filho. Então, é um pai que corre. O pai correu e o abraçou. É preciso lembrar que o seu filho ainda estava fedendo a porcos. Olha que interessante. Não deu tempo de ele tomar banho, sabe, dele botar aquele perfume cheiroso. Não deu tempo dele se arrumar. E mesmo assim, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o acariciou, porque o amor dele sobressai até o nosso cheiro, irmãos. O amor dele sobressai ao odor que o mundo traz quando a gente se perde.
O amor dele é maior do que tudo isso. Por isso que a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Pai correu ao encontro. O Pai correu, ele não perdeu tempo. E hoje, o Pai corre em sua direção, cheio de compaixão, para envolvê-lo num abraço amoroso. Como já falamos, na cultura judaica, homens nobres não corriam. Reis, senhores, não corriam. Mas ele não se importou. Ele quebrou o protocolo e correu ao encontro do seu filho. Hoje Deus quer correr ao seu encontro também. Talvez você entrou aqui nessa noite, sabe, com o pensamento errado de como Deus é, de como Deus trata para com o pecador. Mas a palavra quer dizer para você que Ele corre ao seu encontro. Sabe, irmãos, não faça Deus correr à toa. Porque aquele filho, quando o pai correu, ele o abraçou e o beijou. Mas quantas das vezes Deus nos dá a oportunidade, corre ao nosso encontro e parece que a gente vira as costas para Ele. Não, hoje não, Senhor. Hoje não. Sabe, parece que a gente faz Deus correr à toa. Hoje Ele está correndo ao seu encontro. Não perca essa oportunidade, irmãos. O Pai não espera você se arrumar para te receber. Ele corre mesmo quando você está sujo. É interessante que... Eu tenho um vídeo para passar aqui. O vídeo está pronto aí? Deixa eu tirar aqui. Rapidinho. Vou passar um vídeo para você entender melhor do que é o amor de um pai. Esse vídeo aconteceu nas Olimpíadas de 92. Está pronto aí? Aleluia. Aonde um homem estava correndo, né, disputando a medalha. E por algum momento ele se machucou. Né, ele sentiu lá a perna dele. Cadê? Está aí? Deu problema? Amém. Então, enquanto eles ajeitam ali, então esse homem se machucou, ele sentiu a perna dele, começou a mancar. Conseguiu? Vamos ver se consegue. Amém, olha aí. Olha até onde o amor de um pai pode ir. Aí foi o momento que ele sente a perna. Provavelmente uma dor muito forte. Ficou sozinho, os corredores continuaram. Mas chega um momento que ele levanta. Ele tenta ir nas suas forças, com uma perna só. Muita dor, pela expressão dele, sentindo muita dor. E aí vem o pai, ó. Passa dos seguranças, não quer saber de nada. Abraça ele. Olha lá, alguém tentou impedir ele ali ainda, mas o pai não quer saber. Ele quer ajudar o filho, ele quer abraçar o filho, ele quer seguir com o filho até o final. E tem um ali tentando perturbar ainda. E com uma dor insuportável, juntamente com o pai, ele consegue concluir a corrida.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Essa é uma ilustração para expressar, sabe, o que é o amor do Pai para conosco. Ele atravessa obstáculos. Ele não quer saber se tem segurança. Eu estou vendo o meu filho ali, precisando de mim. Eu vou romper com todas as barreiras para ir ao encontro dele. É isso que o nosso Deus ele faz por nós. Ele vai com toda a sua força. Ele vai com toda a sua velocidade ao meu encontro e ao seu encontro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa que podemos aprender, terceira e última coisa, já estamos terminando, que podemos aprender com essa parábola repita comigo, Deus é um Pai que nos cobre de amor. Diga mais uma vez mais forte, Deus é um Pai que nos cobre de amor. Aleluia. Então, Ele nos espera, Ele corre ao nosso encontro, mas Ele também nos cobre de amor. E no verso 20 do capítulo 15, diz, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, esse pai, ele também é carinhoso. Ele também nos acaricia, ele também nos beija. E essa palavra também no grego, beijou aqui, ela não fala de um simples beijo, mas ela fala sobre uma quantidade de beijo maior do que o normal. Sabe quando você abraça aquela pessoa a qual você estava morrendo de saudade, e você usa aquela expressão, eu vou te encher de beijo? E ele beijava o filho, sabe, na parábola, de maneira que, poxa, como eu esperei esse momento. E é isso que Deus faz com a gente. Sabe, quando você se encontra perdido, você se encontra sem esperança, sabe, você se encontra com fome, e aqui eu falo uma fome espiritual, e você decide levantar-se e vir para Deus, vir para o Pai. Irmãos, o que Ele faz conosco é nos envolver com esse amor. Sabe, o que Ele faz conosco é nos acariciar, nos beijar, de maneira que esse amor venha nos constranger. Nos constranger a ponto de essa revelação abrir os nossos olhos. Olha que história interessante, de um pastor americano, e ele tinha um filho, e esse filho, por um tempo, ele se perdeu. Naquele período hippie, né? E ele se perdeu, entrou para esse grupo, deixou o cabelo crescer, começou a usar coisas entorpecentes, beber. Enfim, se perdeu, começou a andar com outras pessoas. Imagino eu a tristeza daquele pastor. Mas, como falamos aqui, sempre com a esperança de que o seu filho iria voltar, para poder acariciar, beijar. E certo dia esse pastor, ele foi à procura do seu filho na rua. E ele conseguiu achar o seu filho num galpão, onde não só o seu filho estava, mas outros amigos ali, né? Amigos, entre aspas, estavam junto com eles. E aquele pastor, ele viu todo mundo deitado ali, foi passando um por um, até chegar no seu filho. Chegando ele no seu filho, ele simplesmente deu um beijo no seu filho e foi embora. Todos ali estavam dormindo, aparentemente. E ele deu um beijo no seu filho e foi embora. E depois daquele dia, o seu filho decidiu voltar, decidiu se reconciliar, se tornou um grande líder, pregou a palavra, ganhou vidas e testemunhou. E sabe o que aquele filho falou para o seu pai? Pai, sabe quando que começou a mudar as coisas na minha vida? Depois daquele beijo. O Senhor achou que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo, eu estava acordado. E eu vi quando o Senhor me beijou. Você percebe, irmãos, como um ato
é importante? Através de um beijo, aquele filho que estava perdido naquele mundo e talvez esperava o quê? Que o pai iria acordar ele com grosseria, com arrogância, mas o pai foi lá e quebrou o protocolo. O pai foi lá e fez totalmente diferente do que o mundo costuma dizer, costuma fazer. E foi lá e o beijou. E esse beijo transformou toda aquela vida. Sabe, talvez você ainda não se firmou, ainda não se envolveu de tal maneira, ainda não se reconciliou, porque talvez você está interpretando o pai de maneira errada, irmãos. Você está achando que ele vai tratar com você de acordo com o que você fez. Porque você vai olhar sempre, não, Deus é justo, então, se tiver que pagar, eu tenho que pagar por tudo. Existem esses tipos de pessoa. Judas foi um. Pessoas que querem trazer a justiça para si mesmo. Elas querem cometer a justiça nelas. Na verdade, a justiça vem do Senhor. Não é você que se justifica e nem que comete ato de justiça para com você mesmo. O que Judas fez foi isso. O que eu fiz foi muito pesado, não tem perdão. Deixa eu me degolar aqui, deixa eu resolver o problema. Mas não é assim que Deus faz, porque se Judas espera 3 dias, ele ia receber o mesmo perdão que Pedro recebeu ao negar. Mas muitas das vezes queremos trazer essa justiça. Não, eu fiz tanta coisa que o certo mesmo é a mão de Deus pesar sobre a minha vida. Tem gente que usa até essa expressão. Não, irmãos, não queira trazer justiça sobre a sua vida, não. Sabe por quê? Porque a ira de Deus, a justiça de Deus, o que precisávamos pagar estava sobre Cristo na cruz. Você não precisa fazer porque Cristo fez. E até porque se você fizer, o que você vai falar para Deus? Já paguei o que eu fiz, tá? E não tem justiça diante de Deus. Ninguém pode se apresentar diante de Deus com os seus méritos. Ninguém. Nós só podemos nos apresentar diante de Deus através do sangue de Jesus. Essa é a forma de você se apresentar e ser aceito. Então você percebe, irmãos? Não enxergue, não interprete, não tenha revelação errada para com Deus. Você conhece a parábola dos talentos, onde 3 pessoas receberam talentos de formas diferentes, 5, 2, e um recebeu 1 talento. 2 interpretaram o seu senhor da maneira certa. Por quê? Multiplicaram seu talento. Mas 1 interpretou, ele não roubou, ele não perdeu o seu talento. Isso que é interessante. Porque às vezes a gente fala assim, perdi o que Deus me deu, roubar. Não, ele enterrou. É por isso que eu li aqui anteriormente, aquilo que você tem e você usa da maneira correta, mais lhe será dado. Porque você está usando, está multiplicando o que Deus pediu para você multiplicar. Agora, quem não tem, ou melhor, quem tem e não usa da maneira correta, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque não está multiplicando. Por quê? Porque está interpretando o seu pai, o seu Deus, da maneira errada. Foi isso que aconteceu com aquele homem da parábola. Ele achou que aquele senhor era mau, era ruim, que ia voltar, que achou que aquele senhor só queria pegar juros de banco, e ele achou que aquele senhor era um senhor rude, e por isso ele enterrou com medo. Quantos de nós deixamos de nos relacionar com Deus porque temos medo de Deus? Temos medo, assim como o povo tinha medo no Antigo Testamento. Poxa, eu errei, então esse Deus vai me fulminar. Tira essa expressão do seu vocabulário, irmãos. Tudo que tinha para você pagar, Cristo já pagou. Tudo que tinha para você pagar, Cristo já pagou. No meu e no seu lugar. Aleluia. Então Deus, ele vem para nos abraçar hoje, para nos acariciar, para nos beijar. Mas qual é a forma que ele nos abraça? Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Então Deus, ele nos abraça através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo você sente esse abraço, você sente esse amor, você sente esse envolvimento.
Essa é a maneira com que Deus te abraça. Essa é a maneira com que Ele te constrange. Essa é a maneira com que Ele te envolve. O abraço do Pai, ele tira todo o veneno do diabo. O abraço do Pai, ele remove todo o veneno do diabo, toda mentira do diabo na sua mente. O abraço do Pai, ele tira de nós o odor dos porcos, irmãos. Sabe, o Espírito Santo é Ele quem nos purifica. É Ele quem nos limpa. É por isso que a Bíblia fala, vinde como estais. Não se preocupe em se lavar primeiro, porque quem te lava não é você. Você não tem poder de se lavar, eu não tenho poder de me lavar. Quem nos lava é o sangue do Cordeiro. Através do Espírito Santo, Ele nos torna limpo. É por isso que aquele filho, ele foi como ele estava. Eu estou com fome, eu sei que na casa do meu pai tem pão, tem comida, tem alimento, tem o que eu preciso. Tem coisas para suprir a minha necessidade até além. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas sabe o que impede muita gente que está lá fora voltar? Está esperando parar de falar palavrão, está esperando parar de beber, está esperando parar de fumar. Sabe quando que eles vão parar, se tiver com esse pensamento? Nunca. Porque quem vai mudar isso neles é o Espírito Santo. Quem vai mudar isso neles é o Pai. O Pai pega a gente cheio de crosta, cheio de sujeira dos porcos, e Ele faz todo o trabalho da limpeza. Você entende, irmãos? Isso fala também de humildade. Quando nós queremos nos limpar, nós estamos falando, Senhor, eu até preciso do Senhor, mas deixa eu fazer uma parte. Não, irmãos. Quem faz toda a parte é Ele. Tudo vem dEle. Quem te limpa é Ele, quem te restaura é Ele, quem te restitui é Ele, quem te salva é Ele, quem te aproxima é Ele. Dele vem o querer e o efetuar. Então é Ele que gera em você quando você está lá fora e fala assim, ei, meu filho, minha filha, vem para mim. Sabe, o Espírito te incomoda, aí não é o seu lugar. Aleluia. Você pode ter se desviado, ter se sujado, ter gastado tudo. Mas o Pai está vendo você de longe. Quando Ele vê, Ele não aponta o dedo. É diferente do irmão mais velho. O irmão mais velho, sim, se entristece com a volta do filho. Mas esse pai ao qual nós estamos falando aqui, ele não te acusa, ele não te condena, ele não te aponta o dedo, sabe, ele não te afasta, ele não te expulsa. Muito pelo contrário, ele diz, vem filho, chega perto. Ou melhor, ele corre ao seu encontro, para te beijar e para te abraçar. Amém? E quando ele vê, ele sente o desejo de te acariciar. Sabe, tira da sua mente a imagem de um Deus distante, a quem você precisa convencer, persuadir a vir ajudá-lo. Chega a ser até engraçado, né, irmãos? Mas, infelizmente, se a gente não tem a revelação do amor do Pai, a gente acaba fazendo isso. A gente tenta persuadir, a gente tenta justificar. O que eu posso fazer para Ele me aceitar? Qual é a atitude que eu posso tomar para Ele me aceitar? E essa parábola nos ensina que a atitude que você deve tomar é voltar. É vir até Ele, vir até o encontro do Pai. Você sabe o caminho de casa. Sabe, quem se perdeu, sabe o caminho de casa. Talvez só está pensando que vai chegar aqui, vai receber acusações, condenações. Mas, irmãos, não se preocupa com o irmão, não. Não se preocupa com o filho mais velho, que muitas das vezes tem, infelizmente, no meio de nós. Não se preocupa, não. Só olhe para o Pai. Olhe para o Pai, foca no Pai e corre em direção ao Pai, porque Ele está correndo na sua direção. Amém? Romanos 8,15. Diz assim a palavra de Deus: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Paizinho, Pai de amor, Pai querido. Ele não te deu o espírito de escravidão. Quer dizer, Ele não quer que você seja escravo para toda a sua vida. Escravo do pecado, escravo do medo, escravo do mundo. Mas Ele te deu um espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Pai, eu estou aqui, Senhor. Sabe o que Ele quer de você nessa noite? É: Pai, eu vim, eu estou aqui. Me restaura, me aceita de volta. Ele está sempre pronto a te aceitar. O Espírito fez questão de deixar essa expressão no hebraico para que não houvesse dúvida. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem aos seus pais até hoje, lá em Israel. E a sua melhor tradução seria paizinho. Às vezes tem pessoas, é interessante, que tem vergonha, acha que está desmerecendo Deus. Paizinho, parece um desrespeito, mas não, irmãos. Se eu te perguntar, você tem ou não tem intimidade com seu pai? Seu filho tem ou não tem intimidade com você? Se eu parar para perguntar aqui, se o seu filho, ele cria algum tipo de protocolo para te pedir alguma coisa. Vamos imaginar que uma criança de 5, 7 anos, 8 anos. Ai, meu Deus, eu preciso ler esse texto. Eu preciso falar dessa forma. Eu preciso me comportar. Quando chegar lá na presença do meu pai, eu preciso me portar dessa forma. Porque aí sim ele vai me aceitar, aí sim ele vai me ouvir. O seu filho de 5, 7, 8 anos faz isso com você? Quando ele quer alguma coisa? É claro que não, irmãos. Quando ele quer alguma coisa, teu filho não pensa duas vezes. Ele fala: pai, quero isso. Pai, quero aquilo. Ele é bem reto e direto. Por quê? Porque ele entende que não tem tempo a perder. O pai dele vai dar, vai suprir a necessidade dele. Claro que eu estou falando de um modo bem específico, né? Não estou falando que você dá tudo para o seu filho. Mas estou falando de uma maneira a qual, às vezes, a gente cria tanto protocolo para falar com Deus, quando que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar e começar a nossa oração: Pai, Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Amém, irmãos? E para concluirmos essa palavra, o Espírito em nós testifica que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe, você até hoje pode ter falhado, pode ter perdido o seu tempo lá fora, pode ter entregue sua vida, entregue o seu tempo, entregue o seu dinheiro, as suas riquezas, talvez até a sua herança, para muitas coisas que não convêm, não vêm de Deus. Mas hoje o Pai está falando para você: eu não estou preocupado com o que você fez lá fora. Eu estou preocupado com a sua volta. Eu estou à espera da sua volta. Eu estou pronto para correr ao seu encontro. O Pai quer correr ao seu encontro nessa noite, irmãos. Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia.